Fala Dev, seja muito bem-vindo ao canal do Fernandev mais uma vez. E hoje temos então mais um desafio de entrevista que aconteceu na realidade. Mas pessoal, eu já digo de antemão que esse desafio não foi enfrentado por mim, tá? Foi enfrentado por um inscrito do canal que entrou em contato comigo, me passou então esse desafio. Como vocês já sabem, eu altero o nome da empresa, eu altero um pouco o contexto do desafio, mas a premissa geral a gente mantém. A nossa intenção aqui, de fato, é completamente acadêmica, é a gente estudar a estrutura do desafio e como a gente pode solucionar ele da melhor maneira para que a gente consiga então avançar nos nossos estudos, nos nossos conhecimentos e na nossa carreira. Para que quando você enfrente um desafio parecido por aí, porque eu tenho certeza que igual você não vai enfrentar, você esteja preparado porque você estudou comigo aqui nesse canal. Por que esse desafio é um pouquinho diferente, tá? Ele consiste em consumir a API do Pokémon, você já deve estar careca de saber da API do Pokémon, tá? Mas ele consiste em consumir a API do Pokémon de uma maneira um pouquinho diferente. O desafio que essa empresa propôs aqui é justamente uma pegadinha por conta de como essa API foi estruturada, arquitetada. Então a gente vai ter que pensar um pouquinho para poder resolver. Não é simplesmente mandar uma request, buscar esses dados e fazer uma lista. A gente tem que entender como essa API foi arquitetada, a gente tem que investigar isso, a gente tem que pensar a melhor maneira de executar isso, né? Existem diversas maneiras que a gente poderia, e de fato trazer uma solução limpa para esse nosso problema, tá? Lembrando que esse desafio aqui foi um live coding, então talvez você possa achar ele muito simples, mas tenta se colocar no lugar da pessoa que está disputando de fato uma vaga de programador React. Já está nervoso por conta disso, né? Porque todo mundo fica um pouco nervoso quando está disputando uma vaga ou está em um processo seletivo, tá? E imagina agora você num cenário de live coding em que você está de fato recebeu esse desafio no colo, você tem aí 20, 30 minutos para resolver isso, tá? E tem uma pessoa te observando e te julgando a cada linha de código. Então, por experiência própria, eu digo que o sênior vira pleno e o pleno vira júnior nessa hora, tá? Então, tenta manter um pouco sua cabeça aberta e vamos analisar de fato esse desafio e esse caso real que aconteceu para a gente conseguir, então, entender a melhor maneira que a gente pode executar e avançar nos nossos conhecimentos de React. Vamos para o desafio. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso desafio. E, pessoal, vamos começar lendo o descritivo desse desafio para a gente entender o que eles esperam da gente e para a gente ter um alvo, ter um objetivo, então, do que realizar para conseguir matar esse desafio, né? Com certeza, conquistar a nossa tão sonhada vaga de programador React. Beleza? Então vamos lá. O que ele diz aqui para nós? Consuma a API e liste todos os Pokémons da consulta do seguinte endpoint. Então temos aqui o endpoint da famosa API Pokémon. Tá? Isso aqui é uma API aberta. Ela é muito conhecida pelo pessoal que está começando a estudar. Você vê muito em tutoriais, muito em cursos. E ela é uma API muito bacana. Ela te provê dados, né? Então, para que você possa estudar front-end sem que você tenha que programar uma API própria, né? Então esse é o bacana dessa API. Você deve exibir de cada Pokémon a imagem, o nome e a experiência. Até aqui sem mistério. Você pode acessar as informações de cada Pokémon individualmente e aqui nós temos um outro endpoint. Percebe que o primeiro endpoint é a mesma coisa, ele até seleciona aqui embaixo, que o segundo, só que o segundo, então a gente tem um /2.id. Esse /2.id, ele significa que esse ID é, na verdade, um parâmetro de URL, tá? Então isso aqui é como se fosse uma variável na nossa URL. Por exemplo, se eu colocar aqui o 1, quer dizer que eu vou buscar as informações então do Pokémon 1, tá? E assim por diante, né? Até a quantidade de Pokémons existentes que tem aí. Pessoalmente, eu gostava até os 150. Depois dos 150, aí não deu mais pra mim, cara. Isso faz muito tempo. Mas muito tempo. Beleza, então. Dica. A imagem você encontra em sprites.frontDefault e a experiência você encontra em Base Experience. E aí temos um extra, né? O famoso nice to have, legal se você conseguir. Se puder, ordene por nome. Tudo bem, temos então o nosso descritivo. Por onde que a gente começa? Fernandev,
pelo começo. Boa, pequeno gafanhoto. Mas o que isso quer dizer? Cara, vamos simplesmente olhar aqui para o que ele está pedindo. Consuma a API e liste todos os Pokémons da consulta do seguinte endpoint. Então, vamos fazer uma primeira consulta nesse endpoint para ver o que ele retorna. Tá? É ali que a gente vai começar a entender aonde a gente está pisando de fato, né? O terreno onde a gente está entrando. Então, vamos primeiro fazer essa consulta e entender o que ele retorna para a gente. Tá? Copiei isso aqui. Nesse projeto aqui, tá? A gente pode fazer consulta com algumas bibliotecas diferentes. Então, nós temos o Fetch, que é nativo do JavaScript. Nós temos o Axios. Para esse tutorial aqui, eu vou utilizar o Axios. Tá? Mas você pode utilizar qualquer biblioteca que você se sinta mais confortável. Você pode usar, por exemplo, o Fetch nativo do JavaScript. Tá? Eu vou utilizar o Axios porque ele é comumente mais conhecido. Beleza? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, cara, aqui dentro do nosso componente, eu vou então colocar um useEffect para que eu consiga rodar um pedaço de código uma única vez e ele não fique disparando sempre que o nosso componente é renderizado novamente. Tá? Então, aqui dentro, eu vou chamar o meu Axios, tá? Pode ver que ele já importa, não esqueça de importar o seu Axios. Vou então usar o método get, axios.get, copiarei a minha URL aqui e vou colocar então para cá. Só isso aqui retorna uma promise. Tá? Isso quer dizer que a gente pode utilizar então com async await, por exemplo, ou a gente pode utilizar o método then, tá? Que eu gosto um pouquinho mais, beleza? Então, dentro do meu then, eu posso colocar então um parâmetro que se chama response. Tá? Isso aqui você pode escolher esse nome, pode ser response, pode ser R, pode ser resposta, o que você quiser. Tá? Vou deixar response por enquanto e eu quero fazer então um console log em response. E a gente vai dar uma olhadinha o que o meu console log de fato retorna. Beleza? Então, ok. Então, meu console log ele está retornando response e response neste momento é este objeto aqui com essas propriedades, tá? O Axios ele não retorna somente aquilo que a API está dando de resposta, ele traz mais informações da request que a gente disparou, tá? Então, por exemplo, traz qual o código de resposta HTTP, tá? Nesse caso status 200, traz o status text também se tiver algum, traz os headers, a configuração que foi utilizada e assim por diante. Tá? Só dando uma pitada aqui, o que é esse código de resposta? Se você não conhece, cara, você pode ir no Google e digitar, por exemplo, HTTP códigos de resposta. Vamos lá. E aqui dentro, cara, deve ter algum artigo bacana aqui. O que são códigos de resposta? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Com exemplos desses códigos, porque são vários códigos de fato que a gente pode então receber. Ó. 200 quer dizer ok, quer dizer que minha request retornou com sucesso e possivelmente ela está me retornando aquilo que eu estava esperando dela. Tá? 201 esse algo foi criado, 202 aceito e assim por diante. Normalmente quando começa com 2 é um código de resposta de sucesso. Tá? Aí nós temos então os códigos que começam com 3, tá? Que seriam os 300 e Guaraná com rolha, que são mais relacionados a redirecionamento. Temos os clássicos com 4 na frente, que seria erro do cliente. Tá? Então, 400 é quando alguma coisa deu errado com a sua request, 401 se não é autorizado e assim por diante. E o famoso erro 500, né? Os que começam com 5 são erro de servidor. Então, caso algo tenha dado de errado, mas não do seu lado, lá do lado do servidor, ele vai então te retornar esse 500. E normalmente a gente não tem muito, ele não dá muito detalhe do que aconteceu. Ele só fala, cara, deu um problema aqui do nosso lado, te vira. Mais ou menos isso, tá? Aí, no caso, se você está trabalhando com uma request que é o seu time que desenvolveu, o seu time de back-end da sua empresa,
Isso é algo que você pode reportar para eles tentarem, então, analisar e ver se esse 500 é cabível aonde ele está retornando ou se ele deveria retornar algo com mais informações para o usuário, tá? Para o front-end, no caso, que está programando. Isso é muito legal de quando você está trabalhando numa empresa, você ter essa sinergia com o seu back-end, porque o front sem o back não é nada e o back sem o front também não é quase nada, tá? Então, os dois trabalham juntos, os dois têm que estar em sinergia, o tempo todo se conversando e tentar achar o meio termo entre API e front para que os dois vivam em paz, em sinergia e consigam executar o melhor produto, tá? Tendo em mente que um precisa do outro. Tudo bem? Beleza, então chega de explicação, vamos voltar. Aqui na nossa request do Axios, olha só, a gente tem então uma propriedade que se chama data. E dentro de data, ele armazena de fato a resposta que o servidor lá está me dando com as informações que eu pedi. Tá? Então aqui a gente já verifica que eu tenho um count que é 1154. Possivelmente isso aqui é o número de pokémons que essa API me deixa então verificar ou pedir, tá? A quantidade de pokémons que existem. Temos next e previous. Isso aqui comumente é utilizado para paginação. Então, se eu quiser chamar uma próxima página, pode ver que o meu results aqui, ó, ele me trouxe 20 resultados. Então, se eu quiser chamar uma próxima página, possivelmente, se eu utilizar esse endpoint que ele está me trazendo aqui, ó, deixa eu aumentar um pouquinho, ele já vai me trazer então a seguinte página, me trazendo os resultados então de 20 a 39, por exemplo, né? Ou de 21 a 40, depende como foi arquitetada essa API. Tá? Nesse caso, não vai ser útil isso aqui para a gente. E aqui dentro de Results, que é de fato aonde está o ouro para o nosso desafio, que é a listagem então dos Pokémons que a gente precisa. Fernando Dev, eu estou olhando para essa API aí, para esse retorno, e cara, eu só estou vendo o nome e uma URL. Eu não estou vendo imagem, eu não estou vendo a experiência que o desafio está pedindo, a imagem, a experiência, né? Ele está pedindo para a gente trazer tudo isso. Só está trazendo o nome, de fato, que a gente precisa. Todo o restante ainda não. Agora eu fiquei confuso. E agora, meu pequeno gafanhoto? Aqui que é a pegadinha, então, desse exercício. Tá? A maneira como essa API foi arquitetada, ela é um pouquinho diferente. Quando a gente faz uma consulta em grupo, que é o que aconteceu aqui, eu estou trazendo 20 Pokémons, ele não me traz informações detalhadas de cada Pokémon. A maneira de trazer isso, possivelmente, é requisitando, então, individualmente para cada Pokémon. Essa é a maneira que essa API foi arquitetada. Toda API é assim? Não. Isso vai depender de como o time de back-end arquitetou a API, como eles programaram, como eles estruturaram essa API. Tá? A do Pokémon foi feita dessa maneira. Vamos só fazer mais um exemplo aqui, cara. Aqui no nosso useEffect, eu vou comentar, dupliquei e a gente vai utilizar esse código aqui. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Qual que é o Pokémon que eu mais gosto aqui? Acho que é o Charmander. Eu sempre jogava com o Charmander, cara. Vou pegar o Charmander aqui, ó, e ele me traz então essa URL. Tá? pokeapi.com, API v2 Pokémon 4. É a mesma coisa que a gente tem aqui, só colocando um /4 no final. Tá? E eu vou então trazer meu console log aqui para baixo e eu quero dar um console log agora nessa informação aqui. Salvei. Olha o que ele traz. O nosso Axios traz na mesma estrutura, porém o nosso data agora é diferente, porque eu mudei o endpoint, ele vai me trazer informações diferentes. Traz muito mais informações individualmente agora do meu Charmander, somente do Charmander. Tá? E é aqui que mora a pegadinha desse desafio. Ele trouxe aqui ó, a Base Experience pra gente, ele trouxe moves, ele trouxe a ordem dele aqui, os tipos do Charmander, pode ver que eu tenho o tipo Fire aqui, eu tenho o tipo Fogo, Stats e assim vai. E onde é que está a nossa imagem? A nossa imagem está em imagem, sprites, está em sprites.frontDefault. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Sprites front default. Aqui consta então a nossa imagem. Se a gente vir aqui no nosso navegador e dar uma olhadinha aqui,
tá? Dei um Enter, olha só. Ele retorna, então, a imagem do Charmander pra gente. Cara, que maravilha. Fernandev, tô começando a entender. Agora, na primeira request que a gente fez, a gente trouxe uma lista, então, de Pokémons, mas só tinha um nome e novas URLs para trazer mais informações. E na segunda, tu trouxe detalhes de um Pokémon individualmente, né? Esse aqui é o Charmander. Então agora o que eu tenho que fazer é disparar uma request para cada Pokémon. E aí eu vou ter, então, de fato, esses detalhes de cada Pokémon para eu poder exibir. É isso mesmo? É isso aí, pequeno gafanhoto. Dessa maneira, a gente vai conseguir resolver esse desafio. Tá? É a melhor maneira? Não. Tá? Não é a melhor maneira da gente trabalhar com front-end. Mas, dado a arquitetura dessa API, é a maneira que a gente tem para resolver esse desafio. E a pegadinha desse desafio é fazer você pensar fora da caixinha de fato para tentar achar uma solução com uma API, vamos falar assim, mal arquitetada. Tá? Por que eu estou falando isso aqui entre parênteses? Porque para este nosso propósito, ela está mal arquitetada. Tá? Mas a gente não sabe exatamente todos os casos de uso que essa API está fornecendo, que ela está sanando. Tá? Então, para o nosso caso, está mal arquitetada. Mas não quer dizer que ela está mal arquitetada de fato. Faz sentido? Então, seria muita ignorância a gente chamar uma API tão famosa como essa, tá? De dizer que ela foi mal construída. Uma API que serve para tanta gente estudar, para tanta gente consultar, de graça ainda por cima. A gente não tem que pagar para usar isso aqui. Tá? Teve muito trabalho de muita gente para isso aqui estar no ar e funcionando e eles forneceram de graça. Então seria muito egoísmo a gente chamar de mal arquitetado. Mas eu só queria trazer essa visão para você. Tá bom? Então, olha só, o que a gente pode fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, cara. Primeira coisa, eu quero setar uma state chamada list, tá? Equals useState, que vai ser então um array, por enquanto vazio. Tá? Vou comentar essa chamada aqui que a gente fez do Charmander. Vamos colocar até assim, ó, Charmander, para a gente saber. Vou descomentar agora esse Axios aqui de em cima, que é aquele cara que traz então tudo para a gente. Acho que a gente já tirou... Não, é essa daqui, né? Essa consulta, então, que traz todos esses resultados para a gente só com o nome e a próxima URL, tá bom? E o que eu quero fazer, cara? Response, tá? Na verdade, aqui, ó. Eu quero dar um setlist e aqui dentro eu vou colocar, então, response, que é o meu objeto que o Axios retorna, .data, tá? .data, então, meu objeto, .data, .results, porque eu quero esse array aqui. Beleza? Show de bola. Então, useEffect, get aqui, then, fechou o caixa. Tá dentro do useEffect, vai executar uma vez. E show de bola. O que eu quero fazer, cara, eu vou colocar um HR aqui para fazer uma lista. Beleza, eu vou até limpar aqui pra gente. O que acontece? Eu vou fazer um list.map. Vamos chamar primeiramente item. E eu quero exibir então aqui na minha tela. Colocar um fragment aqui do React, tá? Isso aqui se chama fragment, se você não conhece. Dá uma pesquisadinha no Google, a gente pode abordar num outro vídeo. Só que ele é bem interessante, tá? Ele tem um conceito bem legal, o fragment. Tudo certo. E aqui, cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir um código JavaScript aqui dentro. E se eu tentar exibir o meu item aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele crashou, tá? Por que ele crashou? O React aqui, ele já vai espernear para a gente, vai falar, ó, objetos não são um nódulo, um filho React válido, beleza? Porque, de fato, a nossa API lá retorna um objeto do nosso Pokémon. Então, eu não posso printar um objeto na minha tela diretamente. Porém, eu posso pegar o meu objeto e colocar ele dentro de um JSON.stringify. Isso aqui vai fazer
com que ele transforme o meu objeto numa string. Agora isso aqui é uma string, tá? É uma frase, deixou de ser um objeto e virou uma string de fato. Então, com isso, eu consigo printar o nosso retorno aqui na nossa interface. Assim fica um pouquinho mais visual, tá? Eu só queria trazer esse conceito aqui para o nosso desafio também. Beleza? Deixa eu dar uma fechadinha aqui, tudo bem? Então, a gente está exibindo exatamente o que está dentro do nosso array lá de retorno. Show de bola! Beleza. Então, com isso, cara, vamos trazer mais um conceito aqui para não ficar tão grande no nosso componente. Vamos abstrair um pouquinho de responsabilidade e vamos criar um novo componente chamado Pokémon. Tá? Isso aqui é simplesmente um componente React, que de momento a gente pode retornar Pokémon, qualquer coisa que a gente queira aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro, eu vou simplesmente escrever Pokémon. Tá? Daí, nesse caso, a gente nem precisa de tudo isso aqui. A gente pode deixar só o nosso componente aqui. Olha só que legal. Fica bem mais enxuto. Né? Então, o que está acontecendo agora? Ele está fazendo uma iteração no nosso list e está imprimindo esse componente várias vezes. Pokémon, 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 Pokémon é o que está acontecendo. Se a gente colocar uma div aqui, ele vai simplesmente aproveitar que uma div usa display block e vai quebrar, então, em linhas para a gente, vai ficar mais legível. Beleza? Beleza. Agora, como é que a gente faz para então passar essa informação aqui para esse cara aqui de baixo, né? Que seria este cara aqui? Pode ver que o meu VS Code até linka essas duas declarações, né? Como é que a gente pode passar? Através de props, o conceito de props. Show de bola? Então, a gente pode criar aqui uma prop chamada data, por exemplo, tá bom? E data vai assumir o valor de item que a gente tem aqui em cima. Show de bola? No meu componente aqui embaixo, eu tenho que, então, criar essa minha própria data para poder recuperar esses dados, tá? E aqui embaixo eu já posso trazer... Olha só, se eu colocar o JSON stringify aqui de novo, imprimindo agora data, olha o que acontece. Ele traz as mesmas informações que a gente tinha aqui, só que a gente está passando como próprio agora aqui para baixo. Beleza? Fez sentido? Então, a gente tem name e tem URL. Olha que bacana, cara. A gente pode simplesmente botar data.name. E a gente já começa a recuperar o nome do nosso Pokémon. Beleza, Fernandev. Cara, até então, show de bola. Só que agora a gente tem que fazer mais uma request para trazer os dados então de cada Pokémon, né? Como é que a gente vai fazer isso? Pequeno gafanhoto. Primeira coisa, vamos criar uma state que a gente pode chamar de details. Tá? Que seriam os detalhes desse Pokémon, então. E vamos criar set details também, equals use state. E nesse momento, cara, essa state vai ser null, tá? No momento que o meu componente renderiza, eu ainda não fiz a minha request, eu não tenho os dados, então ela inicia como null, tudo bem? E o que eu quero fazer? A primeira coisa, aqui eu quero já meter um if details equals null. Eu quero dar um return em fragments vazio, tá? Eu não quero exibir nada. Vamos colocar assim, ó, um hífen aqui. Eu não quero exibir nada. Podemos colocar até uma div, não tem problema. Tá? Então, o que vai acontecer? Nesse momento, a minha details é null. Então, aqui ele vai entrar nesse if e ele não passa mais para baixo, ele não acessa mais isso aqui. Salvei. Olha o que acontece. Tá? Então, dessa maneira, a gente está dizendo para o meu componente, enquanto details for null, eu não quero exibir nada, porque eu não tenho nada para exibir. Essa é a ideia. Tá? Antes disso aqui, agora a gente vai criar outro useEffect para disparar uma única vez, então, na renderização desse meu componente. E o que a gente vai colocar aqui? A gente vai simplesmente utilizar essa consulta que a gente tinha feito para o Charmander. Tá? Então, vou simplesmente copiar isso aqui, vou colar aqui dentro, só que eu vou descomentar, então, aqui, descomentar o nosso código. E, com isso, vamos lá. Vamos olhar de novo aqui. Eu tinha um Axis que está dando um get aqui, direto no Charmander. Vamos deixar assim por enquanto. E tem um ponto .den para tratar a minha promise. Vem então o response, né? A gente está dando um console log aqui. Se eu salvar, olha o que vai acontecer. Ele disparou várias vezes a minha request.
tá? Por quê? Perdão, data. Porque agora a gente tem uma primeira state aqui que está recebendo 20 pokémons nesse primeiro instante, nesse primeiro momento. Quando essa state recebe então esses pokémons, o nosso map é ativado e roda a nossa estrutura de laço aqui, tá rodando esse código então de Pokémon uma vez para cada um dos registros que a gente tem, ou seja, ele vai rodar 20 vezes. E nesse momento está rodando todas as 20 vezes chamando Charmander, né, que é o nosso /4. Beleza? E colocando no console log. A gente pode mudar isso agora simplesmente tirando esse console log e colocando set details, então, acessando as informações que a gente quer. Response.data e, nesse caso, o .data já é o objeto que a gente quer, que seriam todas essas informações. No de cima a gente tinha .results, agora só o .data já resolve. Então agora details vai receber as informações aqui do meu Charmander, exato, porque a gente está chamando o Charmander até então aqui. Então, quer dizer que se details não for mais null, que é o que vai acontecer, ele vai passar desse if e vai chegar até esse outro return que a gente tem no nosso componente. E vai exibir, então, data.name. Tá? Mas agora eu não quero mais exibir data, agora eu quero exibir details.name, tá? Porque a gente vai ter uma state carregada com as informações, então, em details. E olha o que aconteceu, ele trouxe Charmander para todo mundo, porque até então a gente está chamando só o Charmander. Se eu mudar aqui para o 5, ele vai me trazer o Charmeleon, né? E daí o 6 é o Charizard, tudo bem. A gente sabe que aqui dentro de data está vindo a URL do nosso endpoint. Então data retorna as informações de name e aquela URL. Olha só que legal, cara. Se a gente simplesmente substituir a nossa string então por data.url, olha o que vai acontecer. Ele traz daí as informações de cada Pokémon nessa nossa consulta, coloca em details e então exibe o que a gente quer exibir, tá? E com isso, a gente pode simplesmente trazer mais informações. Aqui eu tenho details name, posso colocar uma setinha. Eu vou colocar então base experience, que era o que o nosso tutorial estava dizendo aqui em cima, né? Experiência está onde? Está em base experience. Se a gente olhar, está aqui do lado, ó, base experience. Vamos colocar assim, ó, exp ao lado. O nome a gente pode colocar entre bold, né? Fazer um negrito. Salvei. Olha que legal, já começa a tomar um pouco de forma, então, o nosso componente. Pô, Fernandev, só que a imagem, como é que a gente vai fazer? Cara, a imagem, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um span para colocar essa informação aqui. E vamos colocar também um span para a nossa imagem. Acredito que dessa maneira a gente consegue fazer um do lado do outro, tá? Porque span assume display inline, diferente de div, que é display block, tudo bem? E o que a gente vai botar no source? Lembra que a gente tem na nossa estrutura, as imagens estão dentro de sprites front default, então a gente pode acessar details.sprite.frontDefault. Salvei. E crashou tudo. Vamos entender o que aconteceu aqui. Temos o console log, tudo bem. Eu preciso aumentar um pouquinho para ver. Vamos ver o que está acontecendo. Está reclamando aqui, a gente vai resolver. Cannot read properties of undefined reading front default. Tudo bem, eu acho que não é sprite, tá? O correto é sprites. Então muito cuidado com isso. Olha só o que acontece, foi só corrigir ali que ele já traz todas as imagens então dos nossos Pokémons. Ah, Fernandev, quero melhorar um pouquinho isso daí. Tá bom, que a gente pode fazer? Vamos meter um style aqui com uma largura então para essa imagem e a gente pode colocar 30 pixels para deixar pequenininho. Show de bola! Aqui a gente poderia até tirar esse spam. Pode também, não tem problema. Nessa div aqui, a gente poderia fazer uma outra coisa, que seria colocar, então, um display flex. Ele já começa a deixar tudo um pouquinho melhor para a gente. A gente pode usar um align items para centralizar verticalmente essa galera. Center, se eu não estou enganado. Olha, já centralizou o texto. E a gente pode colocar uma margem, cara. Margin left aqui na nossa imagem para dar um espaçamento, né? 20 pixels. Opa, a gente não coloca pixels aqui, Fernandev, é só o número, tá?
Só que a gente pode também colocar primeiro a imagem e depois o texto. Então eu troco o margin left para margin right. Olha aí, já fica bem organizado. Que legal, cara. Deixa eu só limpar o console, eu vou atualizar e agora o nosso console está reclamando dizendo que está faltando a prop key, então no nosso ponto map, tá? Aonde que está o nosso ponto map? Está no cara aqui de cima. Então aqui está faltando a gente colocar uma key. Aqui está faltando uma key, beleza? E que key que a gente pode colocar aqui? Que engraçado isso. Até nesse momento a gente tem nome e URL. Nome vai ser um nome único, não vai ter outro Pokémon com o mesmo nome. E a URL também vai ser uma URL única, que não vai ter outra URL igual. Então, qualquer um desses dois dados funcionaria para nosso prop key, certo? Então, vamos colocar o item.name, que vai ficar um pouquinho mais bonito e já vai resolver. Se a gente atualizar, esse erro já vai embora. Beleza, pequeno gafanhoto, então tá faltando só uma coisinha para a gente finalizar o nosso desafio, que é de fato, onde é que está a informação? Aqui, ó. Extra, se puder, ordene por nome. Até então a gente tem ordenado pelo ID do nosso Pokémon, né? Então Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur e assim vai. Tá? Só que o desafio pede pra gente ordenar por nome, então, esses Pokémons que a gente está recebendo aqui. E de que maneira que a gente pode fazer isso? A gente vai realizar aqui embaixo, no nosso componente de Pokémon. Não porque aqui ele só está exibindo individualmente as informações de cada Pokémon. A gente tem que lidar com isso na nossa lista. Aqui seria o melhor lugar para a gente, de fato, reorganizar a ordem dos itens do nosso array. Tá? E como é que a gente pode fazer isso? Justamente aonde a gente faz a nossa primeira chamada é onde a gente recebe toda aquela lista que só tem nome e URL, né? Então, aqui a gente está colocando um setlist. Cara, olha só que legal. A gente pode simplesmente abrir chaves aqui. Tá? Eu vou manter esse setlist aqui por enquanto. Mas o que a gente pode fazer aqui agora é, antes de setar essa state, a gente reorganiza esse array e já manda depois aqui para o nosso componente, no caso aqui para a nossa renderização, já manda esse array ordenado da maneira que a gente quer. Ou seja, quando o nosso componente Pokémon sofrer esse loop aqui, ele vai já sofrer na ordem correta. Tá? Então o melhor lugar para a gente é de fato tratar aqui antes de setar essa state. Beleza? E como é que a gente pode fazer isso? Eu acredito que a maneira mais simples é a gente utilizar o método .sort mesmo de JavaScript, né? Então a gente pode começar simplesmente criando um novo array em cima disso que a gente já recebe. Então a gente pode chamar assim, ó, sorted array, seria array ordenado, tá? E de que maneira que a gente vai executar isso, tá? Vamos então criar de fato um novo array com as informações que estão vindo do nosso results, tá? Isso aqui se chama spread operator. Se você não conhece essa sintaxe aqui, eu recomendo que você olhe os outros vídeos, porque a gente já abordou essa sintaxe em alguns momentos, tá? Mas isso aqui nada mais faz do que criar um novo array, copiando os elementos desse primeiro array aqui, tá? Então, sorted array acaba sendo um clone desse array que eu já tenho. E daí a gente vai manusear esse cara aqui, tá bom? De que maneira a gente vai fazer isso? Então, eu já tenho o meu novo array, agora eu venho então sorted array, e vou dar um ponto sort, tá? Essa função aqui do JavaScript, ela funciona de maneira um pouco parecida com o ponto map, que a gente já está acostumado. Ele é um método, então, para a gente alterar o nosso array. E de que maneira ele funciona? A gente tem que passar, então, uma função aqui para dentro, e essa função vai receber, como primeiro parâmetro, nós podemos chamar de A, e o segundo de B. Esses nomes você pode escolher, mas comumente a gente coloca A e B porque fica algo bem simples de se compreender. E aqui dentro, então, o que a gente tem que fazer? A gente vai simplesmente criar uma comparação de A com B, e isso vai fazer com que o nosso array seja reordenado de acordo com essa comparação. Tá? .sort, na verdade, funciona da seguinte maneira: se você retornar um número que seja negativo aqui embaixo, ele vai jogar esse cara aqui para uma ordem para trás.
referente ao B, né? A e B são 2 itens do nosso array. Imagina que ele vai passando pelo nosso array, comparando A e B, depois A com C, A com D, uma comparação, de fato, com todos os nossos itens. E essa comparação vai ordenar o item para trás ou para frente de acordo com o que a gente retornar aqui. Se eu fizer um return -1, ele vai pegar talvez o A, eu não sei exatamente qual é a ordem, mas ele vai pegar o A e vai jogar para trás, vamos pensar assim. Se retornar um +1 aqui, ele vai pegar o A e vai jogar para frente. Não precisa ser +1 ou -1, qualquer número positivo ou qualquer número negativo. Tá? Então isso é muito útil para quando a gente está lidando com valores, por exemplo, quando A e B já são números de fato. Então isso é muito bacana, a gente pode simplesmente retornar A menos B. Tá? Isso aqui vai fazer então que se o A for positivo e o B for negativo, ou o B for menor, ele retorna um número positivo ou um número negativo e assim vai. Já trata isso pra gente dessa maneira. Eu não vou me prolongar muito aqui, porque isso aqui é um método um pouquinho complicado de explicar, mas você pode dar um Google aqui nesse sort e brincar com ele da maneira que você achar a melhor que você consiga aprender. Eu recomendo que você brinque com ele, pratique um pouco, que vai te ajudar muito a compreender isso daqui. E ele é muito poderoso. Tá? Nesse caso, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um console log em A e um console log em B. Console log em B. Mas eu vou colocar entre parênteses, entre chaves, porque isso aqui permite que o nosso console log fique um pouquinho melhor. Eu vou simplesmente retornar um A aqui, tudo bem, e depois eu quero dar um console log sorted array aqui também. Tá? Vou salvar e vamos ver o que ele executa aqui pra gente. Olha só. Ele simplesmente vai fazer um looping aqui e vai comparar todos os itens do nosso array. Se a gente olhar, ó, A, nesse caso, é o nosso IVSOR e o B é o BUBASOR. Tá? Isso aqui é o primeiro looping que ele está fazendo. Então, ele vai comparar esses itens aqui. De que maneira que a gente quer comparar? A gente quer comparar pela propriedade name. Tá? Então, como é que a gente pode executar isso aqui? A gente pode simplesmente utilizar uma função que se chama locale compare. Tá? Isso aqui vai, de fato, comparar as nossas duas strings e retornar já um -1 ou um +1, dependendo de como for essa comparação, né? Alfabeticamente. Se as duas strings forem iguais, ela retorna 0, ou seja, tanto faz a ordem de quem vem primeiro, porque as duas são iguais. Tá? Então, a gente pode simplesmente usar a.name que compara b.name. E a gente pode, então, retornar esses valores aqui. Tá? Se a gente olhar o nosso sorted array que foi impresso antes, a gente tinha aqui, ó, eu ainda não salvei esse código, né? A gente tinha, então, BUBASOR, IVSOR, VENOSOR, então, na mesma ordem ainda dos IDs dos Pokémons. Tá? Agora, nesse caso, a gente está dando um sort, então, no nosso sorted array. E a gente simplesmente agora vai retornar ele aqui para a nossa setlist. Tá? Eu vou manter o console log aqui ainda para a gente ainda poder ver ele, sorted array, tá? Mas aqui ele já vai alterar até a nossa state. Então eu vou salvar aqui. Pode ver que aqui em cima já mudou. Tá? Todos os Pokémons então já vieram para a ordem alfabética, não está mais pela ordem do ID, né? Se a gente olhar o nosso sorted array aqui, mesma coisa, ó. A gente tem então Beedrill, Blastoise, Bulbasaur e assim vai. Tá? Então, o ponto sort ele funciona dessa maneira aqui para a gente poder de fato ordenar o nosso array. É muito bacana, a gente pode criar diversas comparações aqui conforme a gente achar melhor e daí retornar esse array reordenado. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem isso daqui. Caso eu não tenha conseguido, fala novamente, dá uma pesquisada no Google, dá uma olhada na documentação e brinca com esse cara aqui que com certeza vai valer muito a pena para o seu futuro e vai te virar a chavezinha para outras coisas, porque essa estrutura aqui de função dentro de um método é utilizada em muitas coisas de JavaScript, muitas mesmo. A gente tem o .map, .every, .sum, enfim, várias que utilizam essa estrutura aqui e cada vez vai ficar mais claro para você. Com isso a gente conseguiu ordenar os nossos Pokémons. Termina então, de fato, esse desafio, graças a Deus, com uma solução bem limpa, bem simples, tá?
bem tranquila. A gente nada mais fez do que receber, então, criar uma lista, né? Reordenando a nossa lista, fazendo um loop, então, nessa lista e passando essas informações para outro componente, abstraindo, então, essa responsabilidade de chamar a nossa API novamente. Deixamos, então, que esse component individualmente faça as requests para cada Pokémon que está passando pelo nosso loop. Pessoal, essa aqui é uma maneira de desenvolver. Deixa eu até jogar a câmera aqui para o centro. Essa aqui é uma maneira, então, para desenrolar esse desafio aqui. É a maneira mais simples que eu consegui trazer, então, didaticamente para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Como eu falei antes para vocês, ele não é um desafio extremamente complicado, mas ele é um desafio que te toca ali na zoninha de conforto e faz você ter que pensar um pouco fora da caixinha para resolver esse problema que o desafio está te propondo, né? Porque, como a gente falou antes, já a estrutura dessa API do Pokémon, ela não foi arquitetada da melhor maneira para esse desafio. E essa empresa que, de fato, criou esse desafio sabe disso. Elas estavam querendo testar a gente para ver qual solução a gente ia achar melhor. Mas essa solução, ela traz um problema mais de UX, na verdade, que talvez você ainda não tenha percebido, tá? Mas eu vou fazer um próximo vídeo refatorando esse código. Primeiro eu vou deixar esse problema bem saliente, eu vou mostrar ele de maneira sólida, o que essa solução causa, e depois a gente vai refatorar o nosso código, então, para melhorar a nossa solução e deixar a nossa UX melhor. Se você ficou até aqui, eu agradeço de verdade a sua audiência, muito obrigado mesmo. O canal cresceu bastante nos últimos dias. Se você tiver alguma sugestão de próximos vídeos, cara, coloca nos comentários aqui que com certeza eu vou te responder. Eu respondo todo mundo que comenta nos meus vídeos. Esse canal, ele é feito para vocês, cara. Então, a minha ideia aqui é estar agregando cada vez mais com o meu conhecimento na jornada de vocês. E tendo isso em mente, eu agradeço novamente toda a audiência, me despeço de vocês aqui e até o próximo vídeo. Grande abraço!